Tem dias em que tudo pesa. O bolso, o coração e o silêncio de quem finge estar bem por causa dos filhos. Já se sentiu assim? Tentando parecer forte quando por dentro está desmoronando? Pois é, essa história começa com algo simples, mas que carrega o peso de uma vida inteira: 2 pães. Juliana só queria alimentar as filhas, mas o mundo, às vezes cruel, lhe deu de volta a humilhação. E quando tudo parecia perdido, a vida fez o improvável. Colocou no caminho dela um desconhecido, alguém que, apesar de ter tudo, havia esquecido o que realmente importa. E é aí que tudo muda. Não é sobre dinheiro, nem sobre esmola. É sobre dignidade, compaixão e humanidade. Essa história real que você está prestes a ouvir vai te mostrar como um gesto simples pode transformar vidas, reacender a fé e provar que até nas maiores dores pode nascer um milagre cotidiano. Prepare o coração, porque isso vai te tocar profundamente. Juliana apertava forte as mãos das filhas enquanto encarava o cheiro do pão quente atravessando a calçada. A pobreza era antiga, mas a fome daquele dia parecia mais cruel. Sem dinheiro, ela criou coragem, respirou fundo e entrou na padaria. Pediu 2 pães, prometendo pagar mais tarde. Só não esperava que a dignidade custasse tão caro. A atendente a olhou com desprezo, como se pedir fosse um crime. Em segundos, chamou o gerente que nem disfarçou a humilhação. Aqui não é lugar de esmola. As palavras foram lâminas. As outras pessoas ouviram, mas ninguém disse nada. Juliana baixou a cabeça, tentou não chorar na frente das filhas e saiu em silêncio, com os olhos molhados e as mãos ainda mais vazias. Ela sabia que não era só pelo pão. Era pela maternidade ferida, pela luta diária que parecia invisível aos olhos de todos. Aquela padaria simbolizava o mundo. Portas que se fecham, olhares que julgam e uma sociedade que prefere ignorar a fome do que estender a mão. E o que ela não sabia é que do lado de fora alguém via tudo, e aquilo não passaria batido. Com o coração apertado e o estômago vazio, Juliana caminhava sem destino, tentando fingir leveza diante das filhas. Cada passo era um esforço para manter a cabeça erguida, mesmo quando tudo dentro dela gritava. A fome era real, mas ela preferia que as meninas sentissem o vento no rosto a sentirem a dor do vazio por dentro. Era uma forma silenciosa de proteger quem ainda não entendia o peso da pobreza. Elas chegaram a uma praça pequena, com um banco de madeira sob a sombra. Juliana se sentou e puxou conversa, inventou histórias, imitou vozes engraçadas, qualquer coisa para distrair as meninas. Mesmo com a barriga roncando, fazia de tudo para manter o sorriso no rosto delas. A infância, mesmo em tempos difíceis, precisava de um mínimo de cor. E naquele instante, ela sabia que estava lutando com tudo o que ainda tinha: a alma. Enquanto as filhas brincavam com folhas secas e pedrinhas, Juliana olhava para o céu. Pensava em como a vida vira as costas para quem só quer o básico: pão, dignidade, um pouco de paz. O que mais doía não era a fome, era o fato de ninguém perceber, como se a dor dos pobres tivesse se tornado invisível. Mas naquela mesma praça, sem saber, um olhar atento começava a mudar tudo. Do outro lado da praça, um homem bem vestido tomava seu café em silêncio, observando a cena com atenção. O nome dele era Augusto, um milionário discreto, dono de uma rede de tecnologia, acostumado com cifras, planilhas e decisões rápidas. Mas naquele momento, nada disso importava. O que chamou sua atenção foi a forma como Juliana abraçava as filhas tentando esconder o desespero. Aquela imagem o atravessou como uma memória antiga. Ele também teve uma mãe solo, também sentiu fome quando era pequeno, também viu a vergonha nos olhos dela ao pedir fiado e ser humilhada. A diferença é que na época ele era só um menino que não podia fazer nada. Mas agora ele era um homem que podia mudar histórias, se tivesse coragem de agir. Augusto não sabia quem era aquela mulher, mas sabia reconhecer a força escondida na dor.
Viu ali não apenas a pobreza, mas a maternidade resistente, a luta silenciosa de quem não se entrega. Algo dentro dele se quebrou, ou talvez tenha despertado. E pela primeira vez em muito tempo, ele não conseguiu voltar à sua rotina como se nada tivesse acontecido. Ele enxergou, e isso mudou tudo. Augusto se aproximou devagar, com o cuidado de quem respeita o espaço de alguém já machucado pelo mundo. Carregava uma sacola simples de papel. Dentro, pão fresco, pãezinhos de queijo e 2 sucos. Não havia arrogância no gesto, só empatia. Com licença, vi vocês mais cedo. Não quero ofender, mas trouxe isso, disse com voz calma, como quem oferece não só comida, mas olhar humano. Juliana o encarou com estranheza. O medo de mais uma humilhação a travou por alguns segundos, mas então olhou para as filhas. Manuela, faminta, com os olhos brilhando, Ana Luía, segurando o choro de esperança. Ela aceitou a sacola com as 2 mãos, agradeceu em voz baixa e sentiu algo diferente. Não era esmola, era solidariedade de verdade, com respeito e silêncio. Sentadas no banco, as meninas comeram como se aquele pão fosse o melhor do mundo. O cheiro, que antes torturava, agora confortava. E Juliana, entre lágrimas discretas, deu seu primeiro sorriso sincero naquele dia. Era apenas comida, dirão alguns. Mas quem já sentiu a dor da invisibilidade social sabe. Às vezes, um gesto simples é o início de uma transformação de vida inteira. No dia seguinte, com o céu mais limpo, Augusto voltou à praça. Não levava sacolas nem planos mirabolantes. Levava apenas uma vontade genuína de ouvir. Encontrou Juliana no mesmo banco, desta vez com as filhas brincando ao redor. Havia no rosto dela um cansaço antigo, mas também algo novo, um vestígio de esperança, mesmo que tímida. Ele se sentou ao lado, com respeito, e começou a conversa falando do que tinha sentido ao vê-las. Juliana ouviu em silêncio, surpresa com a presença dele. Aos poucos, abriu seu coração. Contou que era costureira, que fazia vestidos e concertos até perder tudo após a doença do companheiro. A vida virou de cabeça para baixo, e ela se viu lutando sozinha com 2 crianças nos braços. Ela não pediu pena, apenas contou. Contou que virou catadora por um tempo, que limpava casas quando dava, que às vezes nem tinha tempo para comer. Augusto ouvia tudo com atenção, sem interromper, e dentro dele crescia a certeza. Aquela mulher era mais do que uma mãe pobre. Era uma mulher guerreira, com uma força que ele não via fazia tempo, e aquilo precisava de uma resposta à altura. Augusto respirou fundo antes de falar. Disse que conhecia o dono de uma pequena confecção que precisava de alguém detalhista, confiável e com experiência. Era um trabalho digno, com carteira assinada e respeito. Algo raro para quem carrega a dor da pobreza nos ombros. Perguntou, sem prometer demais, "Você toparia uma entrevista?" Juliana demorou a responder. Havia ali um misto de medo, vergonha e esperança. Era difícil acreditar que, depois de tantas portas fechadas, uma oportunidade real estivesse se abrindo. Mas ela pensou nas filhas, no pão do dia anterior, no brilho nos olhos delas, e pela primeira vez em muito tempo, disse com firmeza, "Eu aceito." Como se não bastasse, Augusto mencionou uma escola comunitária que poderia receber as meninas com carinho e alimentação. Nada de burocracia impossível, só cuidado de verdade, disse ele. Juliana levou as mãos ao rosto, não de desespero, mas de alívio. Pela primeira vez, não estava mais lutando sozinha, e a esperança, que parecia tão distante, agora dava sinais de vida. Na semana seguinte, Juliana entrou pela primeira vez na confecção. O cheiro de tecido novo, o som das máquinas de costura e o vai e vem das costureiras a deixaram nervosa. Suas mãos tremiam no início, mas ela logo reencontrou aquele toque firme e preciso que só quem aprendeu costurando com amor conhece. Ela estava de volta ao que sabia fazer, e agora com respeito e salário justo.
As colegas a acolheram com simplicidade, sem julgamentos. A coordenadora da produção, uma senhora exigente, porém justa, logo percebeu que Juliana tinha talento. "Você tem mãos boas, detalhistas", disse. E aquele pequeno elogio, teve o peso de uma medalha, porque mais do que um emprego, Juliana ganhava de volta algo que havia perdido: a autoestima. Enquanto isso, Ana Luía e Manuela começavam a se adaptar à escola comunitária. Estavam felizes, alimentadas, com professores atenciosos e colegas novos. Manuela, mais tímida, desenhava corações e flores. Ana Luía já arriscava as primeiras amizades. A infância feliz, que parecia um sonho distante, começava a se tornar possível novamente. E Juliana, mesmo cansada, voltava para casa com o peito cheio. Na sexta-feira, a confecção organizou um almoço coletivo simples: arroz, feijão, salada e frango assado. Para muitos, era só mais uma refeição, mas para Juliana era símbolo de vitória. Sentou-se com as colegas, deu risada, contou histórias das filhas e, sem ninguém ver, guardou um pedaço de pão francês num guardanapo. Era mais do que comida, era memória, era conquista. Ao chegar em casa, entregou o pão para Manuela, que perguntou surpresa: "Por que, mamãe?" Juliana respondeu com um sorriso emocionado: "Porque ele é só um pão, mas para mim representa tudo que a gente venceu até aqui." Era o tipo de gesto que só quem passou pela fome real entende. Não era apego material, era gratidão, era fé restaurada. Enquanto isso, Augusto continuava observando de longe. Visitava a escola das meninas, apoiava pequenos projetos, passava discretamente pela confecção para ver como tudo andava. Não buscava aplausos, apenas queria garantir que aquela transformação de vida não perdesse força. E cada sorriso que via nas filhas de Juliana era como um lembrete silencioso. Ele tinha feito a escolha certa ao não ignorar. Certa tarde, Augusto foi até a confecção e pediu para ver Juliana. Ela, surpresa, deixou a costura e foi até ele com um sorriso respeitoso. Antes que ela dissesse qualquer coisa, ele a interrompeu. "Você sabe, minha mãe também foi humilhada por pedir pão." Os olhos de Juliana se encheram d'água. Não por tristeza, mas por finalmente entender que aquele homem a compreendia de verdade. Ele contou que, quando criança, viu sua mãe ser rejeitada por tentar alimentar os filhos, e que por anos, mesmo com sucesso, carregou esse passado como uma ferida mal cicatrizada. Ver Juliana naquele dia na praça foi como um espelho, uma chance de fazer diferente, de reparar com empatia o que antes ele só assistiu calado. Era mais do que compaixão, era uma forma de justiça emocional. Os dois se olharam em silêncio. Não havia dívida, nem hierarquia, nem favor. Só respeito mútuo entre duas histórias que se cruzaram por um propósito maior. Ali, sentados lado a lado, não eram a costureira e o milionário. Eram dois seres humanos que se reconheceram na dor e escolheram se unir pela cura. Porque às vezes o que transforma o mundo não é o que se dá, mas o modo como se enxerga. Com o tempo, o trabalho de Juliana começou a chamar ainda mais atenção dentro da confecção. Sua delicadeza com os tecidos, o cuidado com os detalhes, o comprometimento silencioso, tudo se destacava. Foi então que a coordenadora a chamou. Estavam criando uma nova linha de roupas infantis e precisavam de alguém com olhar sensível e prática com crianças. "Pensamos em você", disse. Juliana levou alguns segundos para responder. Era como se toda a sua trajetória passasse diante dos olhos. O não da padaria ainda doía, mas agora havia espaço para um novo sim. Um sim com dignidade, com voz, com reconhecimento. Ela aceitou e, naquele instante, sentiu como se o peso de anos tivesse saído das costas. Pela primeira vez, se sentiu parte de algo maior. Em casa, pendurou na parede um recorte de jornal. Uma matéria local contava sua história. Na foto, ela e as filhas sentadas no banco da praça. O título dizia: "Ela não pediu esmola,
pediu esperança. A matéria viralizou. Não por causa da dor, mas pela força. A mulher antes invisível agora era símbolo de superação e, sem querer, tinha alimentado a fé de milhares com sua história real. No final da matéria do jornal, uma frase dita por Juliana se destacou e foi compartilhada milhares de vezes nas redes sociais, murais de escolas e até em igrejas. Eu só queria alimentar minhas filhas, mas acabei alimentando a fé de alguém que já tinha tudo, menos sentido. Uma frase simples, mas com o poder de tocar onde poucas palavras conseguem alcançar. Essa fala chegou até Augusto, que a releu diversas vezes. No celular, na mesa do escritório, no silêncio do quarto. Ele, um homem acostumado a discursos, palestras e decisões corporativas, se viu confrontado por uma mulher humilde que falou com o coração. Aquela frase era uma síntese perfeita da humanidade que falta em tantos lugares e também do sentido que ele havia perdido em meio à rotina. A verdade é que Juliana nunca quis viralizar, nunca quis ser símbolo de nada. Só queria dignidade, comida no prato, infância feliz para as filhas. Mas, sem querer, se tornou exemplo. Sua história virou espelho para outras mães, outros pais, outras pessoas vivendo a invisibilidade social todos os dias, e sua frase virou semente, uma lembrança viva de que até quem não tem nada pode reacender a fé de quem já perdeu tudo. Augusto poderia ter seguido com sua vida normalmente, mas algo nele havia mudado. Continuou frequentando a escola comunitária, agora como apoiador. Financiou melhorias na biblioteca, incentivou projetos de arte, ajudou a montar hortas, nunca como salvador, mas como alguém que aprendeu que generosidade é devolver o que um dia te faltou, mesmo que de forma silenciosa. Em uma dessas visitas, enquanto carregava caixas para a sala de leitura, Manuela se aproximou com um papel dobrado. "Tio Guto, posso te dar um desenho?" disse com voz tímida. Ele sorriu, curioso, e abriu. Era simples. 4 corações. 2 grandes, 2 pequenos. E no centro, um pão. É a nossa família. A mamãe, eu, a Ana e você. Esse pão é daquele dia, lembra? Augusto engoliu em seco. Como explicar para uma criança que, para ele, aquele desenho valia mais que ações na bolsa ou contratos assinados? Manuela completou. "Agora a gente tem pão todo dia." E a mamãe sorri. Foi aí que ele entendeu. O gesto que ele pensou ser pequeno virou alicerce de uma nova história. E às vezes é isso mesmo que muda tudo. Um gesto, uma escuta, um coração disposto a enxergar. Meses depois, Juliana e Augusto se reencontraram na praça onde tudo começou. Estava mais vazia, mais silenciosa, mas o banco de madeira seguia firme, como a memória daquele dia. Sentaram-se lado a lado, como velhos conhecidos. Olharam em volta, trocaram sorrisos calmos. Agora, o silêncio entre eles era leve. Não era o silêncio da dor, era o da missão cumprida, da alma em paz. "Você me fez lembrar de onde eu vim", disse Augusto. "E você me fez lembrar que ainda existe gente boa no mundo", respondeu Juliana. Não houve promessas, nem planos grandiosos. Só um reconhecimento profundo. O verdadeiro milagre não foi o pão, mas a coragem de ver o outro quando o mundo escolhe ignorar. E isso, naquele momento, uniu 2 mundos que pareciam distantes. Augusto olhou para Juliana com respeito, não como quem ajudou, mas como quem foi transformado. Juliana, por sua vez, agora carregava mais do que cicatrizes. Carregava dignidade restaurada, fé reacendida e o desejo de retribuir. Porque ela sabia, o que começou com um gesto de compaixão poderia sim florescer em algo muito maior. Algo que só o coração pode explicar. Às vezes, tudo o que alguém precisa é de um gesto, um olhar, um pão. E às vezes é justamente o pouco, dado com amor, que se transforma em tudo. Essa história não é sobre caridade, nem sobre riqueza. É sobre coragem de enxergar o outro, mesmo quando o mundo vira o rosto.
e sobre como isso pode ser o início de uma revolução silenciosa. Juliana não mudou o mundo com dinheiro nem com fama, mas mudou destinos com empatia, presença e dignidade. E Augusto, ao não ignorar, também foi transformado, porque a verdadeira mudança não vem de cima. Ela nasce quando a gente escolhe agir com humanidade, quando paramos de ignorar a dor do outro e deixamos o coração guiar nossas escolhas. Se essa história tocou você, curta este vídeo, compartilhe com alguém especial e comente aqui embaixo. Você já viveu ou testemunhou um gesto simples que mudou tudo? E claro, aproveita para contar de qual cidade você está assistindo. E se ainda não se inscreveu no canal, faça isso agora, porque aqui cada história é um lembrete de que ainda dá para acreditar num mundo melhor.